Paz seja convosco. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz assim, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe pode tocar. Você tem passado por retaliações? Você não é o único. Você tem passado por ataques na sua vida, talvez de enfermidades, talvez um fracasso financeiro, talvez um problema na família, algo que você sente que é uma investida maligna. Você não é o único. Mas antes de eu ir para a Santa Ceia, eu quis trazer essa mensagem para você. Você é uma pessoa nascida de Deus e o inimigo não pode tocar em você. Você é selado com o Espírito Santo da promessa, como diz em Efésios 1,13. Em Efésios 4,30 vai dizer assim, que nós não entristeçamos o Espírito de Deus com o qual nós estamos selados. E nós sabemos que a palavra diz também em Apocalipse que não danificasse a terra e o mar até que tivesse selado todos os escolhidos de Deus. E o maligno ele não pode tocar naquele que tem Deus no coração. Portanto, se você está passando por uma situação difícil, descansa no Senhor. Confie nele. Confie nas promessas dele. O inimigo não pode te tocar. Hebreus 2,14 vai dizer que Jesus, pela morte, ele destruiu o poder do diabo. O inimigo não pode ter mais poder sobre as nossas vidas. Muitas vezes ele nos atemoriza, muitas vezes nos escraviza com pecados, com vícios, nos atemoriza com ameaças. Mas ele não pode nos vencer, o inimigo já é um vencido. Jesus já derrotou o diabo na cruz do Calvário quando clamou, está consumado, João 19,30. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não dê ouvidos às vozes do inimigo, não dê ouvidos às vozes que dizem que você é vozes mentirosas que dizem que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não tem, você não consegue. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a palavra vai nos dizer que Jesus trouxe à glória muitos filhos, muitos irmãos juntamente com ele. Jesus se fez como nós para trazer muitos juntamente com ele vitoriosos. Nós somos vitoriosos. O inimigo não pode tocar num fio de cabelo seu. As pessoas costumam citar Jó. Ah, mas a situação de Jó, porque Jó perdeu tudo que tinha, Deus permitiu tocar. Mas isso foi na velha aliança. A palavra vai dizer em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue a nós e nós recebamos a promessa do Espírito. Romanos 8,1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos condenados a viver em derrota, não somos condenados a viver doentes. A palavra vai dizer em Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24 e 25, que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que eram nossas, já não são nossas. Jesus lançou sobre o diabo, não são mais nossas. E pelas feridas de Jesus nós somos curados. Quando ele bradou na cruz ali, está consumado. Jesus tomou tudo que era meu e o que era seu de ruim. E nos repartiu toda a virtude de Deus, tudo que era bom. Hoje eu e você podemos confessar que nós somos a justiça de Deus em Cristo, que tudo que Deus é, nós somos. E tudo que nós éramos, Deus levou. Deus não olha seu passado. Deus não olha quantos erros você cometeu. O inimigo talvez tenha te acusado, tenha lançado na sua mente setas de acusação. Olha o que você fez, olha o que você pecou, você está merecendo passar por essa doença. Aliás, ele sempre diz isso, você merece estar vivendo isso. Ele te leva ao pecado para depois te acusar de pecado.
Mas Jesus Cristo já te libertou da condenação, da culpa e da acusação. Só basta você crer. A palavra vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo quem intercede por nós. É quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Cristo já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Cristo já venceu por nós. E o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode tocar num fio de cabelo meu. Não pode tocar num fio de cabelo seu. Não pode tocar na nossa família, porque a palavra diz em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você é salvo, as bênçãos alcançam a sua família. Pode alguém dizer que o seu familiar não é salvo, que o seu familiar é perdido, que o seu familiar está perdido num pecado. Mas você tem a certeza de que ele é salvo, porque ele é salvo em Cristo Jesus por causa de você. Você creu. Ah, mas a salvação é individual. Me prova na Bíblia que há a frase: a salvação é individual. Eu tenho como provar que a salvação é para a família. Porque Ló, mesmo sendo ímpio, a bênção de Abraão alcançou Ló. Saindo um pouco do parênteses da mensagem. As pessoas gostam de chamar o evangelho da graça de inverdades. Chamar a graça de inverdades. Mas inverdades é o que o inimigo diz. O inimigo é um mentiroso. Não ouça o que o inimigo diz. Você é o que a palavra diz ao seu respeito. E a palavra diz que ele não pode te tocar. Então nesse momento comece a se levantar. Comece a confessar a palavra. Comece a declarar a palavra contra toda acusação. Comece a declarar a palavra contra toda condenação, contra toda culpa. Declare que Jesus levou sua culpa na cruz do Calvário. Declare que você é curado pelas feridas de Jesus. Tome uma atitude de fé. Declare que você é cheio do Espírito Santo. Busque esse enchimento, comece a louvar ao Senhor. A palavra diz: enchei-vos do Espírito, louvando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Louve ao Senhor, cante ao Senhor. Se encha e aos poucos ele vai dando a linguagem sobrenatural de oração. Ele vai dando línguas a você e você vai começar a orar em línguas. E da oração em línguas você vai começar a ter vontade de jejuar. E do jejum você vai começar a meditar na palavra. Confessar a palavra, louvar e adorar. E tem mais alguns princípios que eu não me lembro agora. Eu assisti numa pregação do Ministério Sal da Terra. E você pondo em prática esses... São 10 princípios. Você pondo em prática os 10 princípios. Você vai ser mais do que vencedor. O maligno não pode te tocar. E a palavra diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós já vencemos. Nós devemos viver como vitoriosos. E a palavra diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. As pessoas pensam que a carta de João é uma carta condenatória, mas não, como a de Tiago. Mas não. Tiago e João escreveram coisas sobre a graça também, porque eles viviam na graça. João vai dizer assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O inimigo não pode nos tocar. Quando estamos caminhando, o mal treme. O mal treme, tem que se afastar, porque eles percebem. Há um homem de Deus vindo ali, há uma mulher de Deus vindo ali. E a luz que ele carrega está sendo irradiada. E nós temos que fugir. Nós temos que fugir porque a luz que esse homem de Deus, que essa mulher de Deus carrega, nos espanta. E assim que nós, homens de Deus e mulheres de Deus, temos que andar em vitória. Não confessando derrota, não confessando fracasso, porque Provérbios 18:21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. O que dele come, o que a ama comerá do seu fruto. Jesus diz em João 6,63: as minhas palavras são espírito e são vida, são rema.
são palavra viva. Tudo que você fala não é lançado ao vento, é palavra viva. Romanos 5,17 diz assim, que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então comece a reinar em vida hoje sobre o pecado. Comece a reinar em vida sobre as enfermidades. Comece a reinar em vida sobre as doenças. Comece a reinar em vida sobre a miséria. Comece a reinar em vida sobre o próprio maligno. Você pode subjugá-lo. Porque a palavra diz, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Isso, quando disse em breve, foi quando Paulo escreveu. Então já passou o em breve. É o nosso tempo, é a nossa hora. Chegou a hora de nós esmagarmos o inimigo debaixo dos nossos pés. Jesus diz em Lucas 10,19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Então, se você tem sofrido uma opressão, tem passado por uma opressão, creia. Jesus te dá vitória sobre o maligno. Jesus já te deu vitória na cruz do Calvário. Não corra atrás de uma coisa que Jesus já te deu. Não tente conquistar por esforço próprio, que você vai se frustrar. Apenas receba o que Jesus já ganhou, já conquistou por você. Pela graça, Ele já deu a vitória sobre o inimigo, e o maligno não pode nos tocar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias, horas e momentos, Jonathan Ricardo Dias. Eu vou encerrando aqui porque hoje tem Santa Ceia. Falei que ia falar pouco, ainda estou com... Mas Deus tá vencendo esse problema em mim, através da prática dos princípios que eu escuto do Ministério Sal da Terra. Deus está curando o meu ser. Quero agradecer muito ao Ministério Sal da Terra pelos princípios divulgados. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. Fique em paz. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. E creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Fique com Deus. Fique em paz. Shalom. Amém.